The Last of Us, temporada 2, episódio 6. Falta um só para o final da temporada e esse foi o momento de colocar o pé no freio no que diz respeito à ação, para que a série possa mergulhar profundamente, aliás, naquilo que eu acho que ela faz melhor, que é explorar as relações humanas complexas através tanto de pequenos detalhes quanto momentos de uma tensão emocional fortíssima. Aqui a gente tem um episódio completamente focado entre Joel e Ellie, e essa relação ela ganha contornos mais bem definidos, conforme a gente vai descobrindo como ela se deteriorou ao longo dos 5 anos em que viveram em Jackson. Antes da abertura, no entanto, nós somos apresentados às origens emocionais de Joel, o que nos ajuda a entender também melhor as suas motivações. A cena é bastante forte e evoca um momento relativamente comum na relação entre pais e filhos, que é o desejo de fazer melhor do que fizeram antes. Pessoalmente, eu me identifiquei bastante com esse momento porque eu mesmo tive, durante a minha adolescência, uma conversa muito parecida com meu pai, em que ele contou para mim sobre o tratamento do meu avô com ele durante a sua formação e como ele esperava ser diferente comigo e, de fato, foi. Na série, esse diálogo entre Joel e o seu pai cumpre 2 propósitos. Primeiro é mostrar como Joel ficou quebrado ao perder Sarah e, consequentemente, não ter conseguido ser melhor do que seu próprio pai. Depois, como também há uma expectativa do jovem Joel de quebrar um ciclo de violência que ele viveu. Isso só reforça, o quanto Ellie é importante para ele, por entregá-lo uma vida relativamente pacífica e, principalmente, por ser uma segunda chance de ser um pai melhor. Conforme o episódio segue, a dinâmica entre Joel e Ellie vai ganhando novas nuances. Momentos aparentemente pequenos, como aniversários, são utilizados com sensibilidade para demarcar etapas importantes na relação entre eles e o esforço crescente de Joel em agradar sua filha. Primeiro um bolo e um violão, depois uma visita ao museu, e esse momento do museu, inclusive, é muito bonito e é a primeira demonstração forte da química entre o Pedro Pascal e a Bella Ramsey nesse episódio. Num dos raros momentos de conexão genuína, sem ruídos entre os dois personagens, nós conseguimos enxergar todo o potencial daquela dupla. E durante o retorno para casa, acabam aparecendo os vagalumes para nos lembrar que ainda há um certo incômodo do lado da Ellie. A gente vê isso também um ano depois, quando as mariposas, um símbolo para a morte, acabam se tornando um tema ainda mais recorrente na vida da garota, seja na sua tatuagem, seja nos seus desenhos. Ellie ainda pensa em Salt Lake City e no que ela poderia ter representado para a humanidade. A gente vê isso quando enxerga um desenho específico com os dizeres "você tem um propósito maior". A cena em que a Ellie decide sair de casa durante a madrugada também é emblemática porque ela não só busca autonomia e privacidade, mas também tenta se afastar dos limites que são impostos por Joel, especialmente quanto à sua sexualidade. E no diálogo forte em que ela afirma a Joel que nada aqui é seu, ela está tentando arrancar do pai o espaço que ela precisa para existir. Essa é a dor de alguém que finalmente entendeu que, para ser inteira, vai ter que se afastar, o que também é algo muito comum em certas relações entre pais e filhos. A tensão dramática aumenta ainda mais no próximo flashback, quando Ellie treina para questionar Joel sobre os eventos de Salt Lake City. O roteiro é habilmente construído e deixa claro que Ellie jamais aceitou completamente a versão dada por Joel, criando uma expectativa também na gente, enquanto espectador. A escolha das perguntas de Ellie mostra ainda que a narrativa dele nunca fez sentido para a garota, porque são muitos elementos que não batem na história. É nesse mesmo dia que eles saem para sua primeira patrulha juntos e a gente finalmente descobre o que é que aconteceu com Eugene. E durante essa situação impossível, a gente tem um momento de beleza, da aceitação da morte, de como se comportar diante dela, mas a gente vê também Ellie colocar Joel na mesma posição do final da temporada anterior, fazendo uma promessa que não a desaponte. Joel promete, mas quebra essa promessa minutos depois, e é então que Ellie faz a associação com a sua outra promessa, que foi realizada anos atrás. A dos vagalumes, quer dizer, promessa não, juramento, porque embora a gente saiba que o Joel não mentiu porque queria enganá-la, ele mentiu porque ama ela, e o amor dele é moldado pelo medo, o mesmo medo que ele herdou do pai e, consequentemente, também a mesma tentativa de fazer diferente, acabou por se transformar em repetir um trauma. E, mais uma vez, um ciclo vicioso. Ellie, então, revela a verdade para Gale, desconta sua frustração pela situação com Eugene, mas também pela sua situação com os vagalumes. E não é à toa que ela fala que Joel prometeu para Ellie e Eugene que iria levá-lo para ver Gale. E depois ela olha para Joel e fala: "Você jurou".
Então note, ela fala sobre você ter prometido e depois fala sobre você ter jurado. E quando ela fala sobre você ter jurado, ela não está mais se referindo à situação daquela manhã, e sim à conversa de anos atrás. O ponto seguinte do episódio é justamente a revisita à cena da festa do Ano Novo sob uma nova perspectiva, agora de Joel, e a gente tem algumas pontas sendo fechadas, né? Sua última conversa com a Maria, sua última conversa com o Tommy, e essa traz uma nota breve, porém necessária, de que havia uma conciliação ali, um amadurecimento emocional e todo mundo estava bem. Mas é a última conversa entre Joe e Ellie que se torna o grande destaque emocional desse episódio. O diálogo se desenrola lentamente, dando espaço para que os personagens revelem as suas vulnerabilidades, as suas culpas e os seus sentimentos não ditos. Pedro Pascal e Bella Ramsey aqui oferecem interpretações que são boas demais e são carregadas de uma emoção crua e contida num primeiro momento, que depois se transforma em catarse. Joel expressa um amor profundo e complexo, que Ellie talvez ainda não consiga compreender totalmente no momento em que ela está recebendo aquilo, mas isso culmina em uma cena que resume com perfeição o que a série faz tão bem, que é entregar a emoção genuína sem nunca soar forçada ou exagerada. A frase que Joel repete para Ellie, ouvida originalmente de seu próprio pai, né? Se um dia você tiver um filho, eu espero que você seja melhor do que eu, sintetiza o peso emocional desse episódio. Foi muito difícil, inclusive, segurar as lágrimas aqui, principalmente porque não é só a despedida de um personagem, né? É o fim de uma promessa não cumprida, de um amor que só agora podia ser retribuído de novo sem qualquer barreira depois de muito tempo. E a gente sente isso muito porque, de algum jeito, a gente se coloca naquela posição e a gente acaba por vivenciar isso também. Perder alguém bem na hora em que a gente finalmente estava pronto para perdoar. Ou, ainda mais comum, perder alguém e só então perceber o valor daquela pessoa na sua vida. Talvez a maior tragédia desse episódio não seja a morte que vem depois, mas o tempo que se perdeu antes, porque Joel finalmente se mostra, finalmente diz o que sente, e a série mostra, com uma delicadeza cruel, que nem todo afeto revelado chega a tempo. Esse penúltimo episódio da temporada teve uma direção muito sensível, teve um roteiro bem estruturado que serviu bem também para marcar a despedida de Pedro Pascal da série. Esse episódio reforça ainda que The Last of Us é uma série muito competente em explorar esse tema de laços afetivos. Entender que Joel se foi também justamente no momento em que Ellie iria trabalhar para perdoá-lo aumenta ainda mais o impacto da perda, embora seja menos pior do que se a mágoa ainda existisse entre os dois. Esse episódio funciona bem para nos lembrar o vazio que Joel deixa na série e nos personagens que ele impactou ao longo da história. São esses flashbacks que justificam a Ellie completamente fora de si e a posição sombria em que a gente a viu no final do episódio anterior. E se você chegou até esse momento no vídeo, você deve estar gostando. Então eu vou pedir para você deixar o seu like, para você hypar esse conteúdo e se inscrever por aqui pelo canal. Vale lembrar também que esse conteúdo só existe graças ao apoio dos espectadores. Os membros do canal têm vídeos semanais exclusivos de bastidores e acesso ao arquivo de lives por menos de R$5 por mês. Além disso, você também pode contribuir em apoia-se/VictorCava e receber outros benefícios, como participar de sorteios de chaves e do grupo de apoiadores do Telegram. Agora, resta saber o que Seattle vai entregar para o grupo no último episódio que vai ao ar na semana que vem. Mas esse episódio de agora, ele mexeu com você também? Qual cena que te pegou de um jeito que você não esperava? Conta a sua experiência aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!